texto vai ser 1 João, eu pedi para o Pedro colocar um hino, me chamou muita atenção. Antes para ouvir. Música muito linda, né? Quem tem mais de 40 anos lembra? Lembra? E interessante que fala do pecado, né? E eu lembro também dessa música porque eu estava jovem na igreja ainda, né? Aí poucos anos atrás. E lembrando essa música, eu lembrei do Ginho também, porque a gente era um grupo, né? Eu, o Ginho, o Rob, tentamos fazer um grupo na igreja de tocar, cantar. Só que o Ginho e o Rob tocavam guitarra. Você imagina chegar na igreja com guitarra, um tabu, né? Imenso, instrumento eletrônico. E aí me puseram no meio, comprei um baixo na época, né? Era novinho, não sabia nunca tocar uma nota musical. Comprei um baixo para tentar fazer esse grupo, né? Para animar um pouco. Quando começamos a fazer alguma coisinha assim junto, tentar ensinar uma nota para mim lá, fazer barulho, né? Os dois que tocavam mesmo. Aí, nem no acampamento era permitido levar instrumento musical, né? Eletrônico. E aí foi dispersando, acabou desanimando, ninguém
investiu na gente, né? Achou que não ia valer a pena, então, foi para o seu canto, o Ginho, começou a participar da igreja, onde tocou muito tempo na Nazarena, ali, teve oportunidades, né? O Rock, não sei se ele toca até hoje, né? Quando eu conversei com ele, foram uns 3 meses atrás, né? Encontrava na vida com o Ginho. Mas quando eu tocou essa vida, eu fui tocar porco lá no sítio, né? Eu podia levar o vaso, lá que não ia resolver. Acabei vendendo e trocando a vida aí. Mas essa música fala do pecado, né? E música bonita, melodia gostosa de ouvir, mas um assunto, né, pertinente hoje, pertinente para nós, porque João aqui escreveu para nós, crentes, né? Os pecadores vivemos uma luta contra o pecado diariamente. E agora imagine falar do pecado lá fora. Pessoas que não conhecem a Cristo, né? Você precisa ser o Salvador, precisa confessar seu pecado, né? Eu vejo que hoje talvez nós perdemos um pouquinho a noção do que é falar. Porque evangelizar a pessoa mostrando um Deus bom, né? Um Deus que ama, que tem um plano para ele. E vai chegar firme e falar para um pecador, isso machuca a pessoa. Talvez ele nem volta mais falar para a gente. Vamos acontecer muitos casos, né? Eu lembro que muitos casos assim, a gente lá, fala de Deus, é fácil, cara. Principalmente hoje, com essa imensidão de igreja que tem que falar da prosperidade, fala de tanta coisa, aí o pecado vai ser meio esquecido, né? Entre o povo de Deus e o povo que está no mundo. Eu pensando nesse hino aí, me chamou a atenção por isso, porque ele fala, enquanto eu me calei, né, dos meus pecados, a sua mão pesava sobre mim, né? Então, quando eu fui evangelizado, eu lembro que jovem ainda, o seu domingo era duro, né? Eu chegava na pessoa e falava, não, até eu, com a minha filha Érica que está aí, né, vamos estar pequenininha para visitar ele, um colinho bonitinho, arrumadinho ali, só pecadora, né? Tinha 7 meses e pouquinho lá, né? Por aí. Mas eu vi, isso é tudo, né? Mas a gente chegar num amigo, da gente que fala que você é um pecador, precisa ser redimido. Mas não fala, mas eu pequei porque isso que a gente ouve muito por aí, né? Então, você é pecador, precisa se redimir, aceitar o plano de salvação. E muitas vezes fala, mas eu pequei do quê? Eu estou vivendo aí, estou prosperando, estou vivendo minha vida, tenho minha própria sustento. Então é difícil eu chegar para uma pessoa que é um pecador, né? Mas essa mensagem tem que ser falada, né? E é difícil porque eu trabalho com o Zé, e ele está passando um momento difícil, ele pegou o resultado do exame, ele está, há 12 anos atrás, ele descobriu que ele está com leucemia. O médico deu só 10 anos de vida, e ele já está com 12 lutando contra a doença. Só que agora ele pegou lá os resultados e falou, né, não foi bom, o filho está necrosando, né? Mas tem poucos dias aí pela frente, ele não tem cura. Aí ele falou, eu vim de uma vida, ele perdeu a esposa, né, e 2 filhas dele, separou dele, né, porque ele vivia na bebida, vivia em outras diversões da vida. Ele falou, mudei de vida, né? Me arrependi, mas a pessoa me perdoou. Aí eu falei, o que eu vou falar para ele, né? É só que Jesus me perdoa, né? Aí quando a gente fala de Deus para ele, fala de Jesus, ele até brincando assim, fala, de Jesus eu gosto. Porque ele é envolvido com várias religiões por aí, mas de Deus eu gosto, né? Deus é aquele homem mau de guerra, de sangue. Aí Jesus era bonzinho. Sabe o que você vai ter que passar? Mesmo que você não gosta, você vai ter que enfrentar ele, né? Se a sua mulher não te perdoa o pecado, Jesus pode, né? Jesus vai te perdoar. Talvez você vai encontrar mais né? Você já casou com outro, já está vendo outra vida. Mas ele tenta assim, não é difícil, né? E ele é um bom entendedor da Bíblia, apesar de onde ele frequenta, ele percebe que ele conhece bem a Bíblia, né? E assim é a nossa vida, uma luta, porque pregar o Evangelho não é fácil, né?
a pessoa explicar o evangelho para a pessoa que a gente se arrepender do quê? Né? Estou vendo a vida, não mato ninguém, não roubo, né? Como fazer a pessoa chegar, né, ao conhecimento de Cristo e falar que é pecador? É um tapa de película, e a música fala, quando ele não estava pensando, quando ele não confessava o pecado, quando ele se calou, a mão de Deus pesava sobre ele, né? E é verdade, porque quando não confessa o pecado, não resolve a situação, a mão de Deus pesa sobre nós, né? A mão, a gente se sente cansado, né? A pessoa vive triste, a pessoa vive sem motivação de viver, sem vigor, né? Sem força para resistir às tentações que estão em fora, como crente, imagina um descrente. Mas também, ele usa um alerta aqui, né? Depois que confessei meu pecado, o meu temor chegou ao fim, né? Não é gostoso quando está com problema sério, vivendo, você confessa o pecado, você resolve aquele pecado, pô, meu temor, aquele peso chegou ao fim, né? E Deus promete a palavra dele, né? Só assim para resolver esse problemão, né? Não tem outro. Por mais que os descrentes lá fora, eu sou louco da minha vida, não preciso de ninguém, a gente tem um problemão para resolver lá no futuro. Então eu chamo esse texto de um problemão, né? 1 João capítulo 4, tem que resolver isso aí. Porque a gente, como crente, pecamos, amanhã temos que perdoar também, porque vamos viver eternamente juntos, né? Vamos estar juntos lá no céu. Para mim chegar lá e conversar, a pessoa que se magoou, a pessoa que se magoou com a gente, né? Nós somos no mesmo corpo, né? E esse corpo vai subir para o céu. E lá a gente se encontrar, mas tem que se amar, né? Tem que um olhar para o outro e falar, não, né? Me perdoe, né? Lá já vai estar tudo resolvido isso aí, né? Mas, graças a Deus que Deus nos deixou essa promessa, né? E lendo o texto aqui, queria lembrar um pouquinho de João, porque sempre que a gente lê de João, a gente tem aquela. Que ele é um discípulo mais amado por Jesus, né? Eu não acho que Jesus teve discriminação dos outros. Eu acho que João era o cara mais assim, chegava perto de Jesus, que tinha uma intimidade com ele. Parece que quando ele fala aqui, João encostava no peito de Jesus e ouvia a palavra dele, né? Era o conselheiro dele. Ele sentia o coração de Jesus bater no ouvido dele, né? O crente falta isso para nós hoje. Quando ele fala de Jesus, quando ele adora a Deus, adora a Jesus, nós temos que sentir, né? Quando ele João sentiu. As palavras dele aqui é linda, é magnífica, né? O versículo 1 fala, proclamamos a vocês. Então ele teve experiência no livro, ele fala uma vida assim, palavras de amor, né? Palavras que nos dá assim, a sensação de estarmos juntos, no mesmo barco, na mesma situação dele, né? Ele como se estivesse no colo de Jesus ali, né? E ele começa a querer falar isso para os seguidores, né? Que viriam no futuro. Ele fala, proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos, e tocamos com nossas próprias mãos, né? Então, a minha experiência de Jesus, né? Será que nós temos a experiência hoje, quando a gente fala de Jesus, né? Que serve aí, né? Será que nós sentimos, né? A mão de Deus no nosso coração mesmo, né? O nosso entendimento, né? Isso aqui ele excede o nosso ser, assim, como ele excedeu o ser de João, né? Ele fala que tocando, ele tocou Jesus com a própria mão dele. Nós não vamos fazer isso, né? Passou o tempo de Jesus, né? 2 mil anos ele morreu. Mas para a nossa fé, né? A nossa fé podemos aproximar de Jesus, né? Com os próprios olhos, tocarmos, né? Com as próprias mãos, Jesus, né? Esse é o desafio. Quando eu vi esse livro, eu falei, nossa, né? Como ele fala? Ele fala assim,
a gente está olhando para Deus, né? Porque Ele é a nossa única esperança. E Ele continua, Ele é a palavra da vida, né? Nós estamos aqui hoje em torno da palavra de Deus, né? Em torno daquele sacrifício, daquele plano que Deus fez para nós, né? E Ele é a palavra da vida, né? É nele que devemos existir, viver, respirar a cada dia, né? É nele que temos a esperança da nossa vida eterna, do nosso andar com Cristo na terra, né? Mostrar que nós somos diferentes no mundo, né? Muitas vezes as pessoas olham e não vê muita diferença, mas o crente tem esse dever, né? O crente tem essa responsabilidade, como João, né? Se você está deprimido, está com problema, tente ser como ele, vai buscar Cristo, né? Ele, talvez você se vira meio tímido, né? Ele era um cara estourando, Tiago, que talvez não tinha tempo, outro cuidava de outras coisas, mas João tinha aquele encosto, né? Em colo de Jesus, né? E nós, como crentes hoje, nós somos chamados a isso. Comunhão com o nosso Deus, né? Por Jesus Cristo. E continuando a Bíblia, versículo 2 fala: aquele que é vida, aquele que é, e a vida nos foi revelada, e nós ouvimos, e agora testemunhamos que testemunhamos que Ele, proclamamos que Ele é a vida eterna. Esse é o maior desejo que nós temos de mostrar às pessoas, né? E Deus já prometeu a vida eterna através de Cristo, né? É um dever nosso como cristão, como discípulo dele. E ele estava com o Pai e nos foi revelado, né? Anunciando, versículo 3, anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenha comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Então, João, a palavra dele aqui é muito forte, né? Ele nos leva a adorar um Deus, a praticar um Deus que ninguém no mundo não sabe, né? Aquele que precisa de Jesus não sabe disso aqui, né? A comunhão que eles expressam na palavra dele aqui é muito forte, é muito próximo de Cristo, né? Uma comunhão que ele procurou, no tempo que ele viveu com Cristo, ele pôde evidenciar isso, né? E muitas vezes nós perdemos essa credibilidade, né? Por quê? Por causa do nosso pecado, por causa da nossa fraqueza espiritual, né? Por causa da nossa luta, não vai terminar nunca até ele ser arrebatado aqui, morrer, né? E versículo 5 fala: essa é a mensagem que ouvimos e dele agora transmitimos. Deus é a luz e nele não há escuridão alguma. Né? Quem crê nisso realmente, né? Ele pode tirar a escuridão. A gente se embaraça. A gente, como homem, como mulher, como criança, a gente se embaraça, cai em situação difícil, mas ele nos tira disso, né? Ele pode nos tirar da escuridão. Não há escuridão alguma quando a gente segue a ele. Versículo 6 fala: portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, nós vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Né? E grande finalidade que tem o cristão hoje, tem o crente, né? Perante a sociedade hoje depravada, com tantas escolhas para ser feitas, tantas obrigações, né? E nos perdemos muitas vezes nisso aí, né? E caímos no pecado, ficamos animados, ficamos fracos nessa música, ficamos envergonhados, né? Ficamos aí arrasados, com um problemão, né? Coisa que era para ser encostar a cabeça em Cristo, estou descansando aqui, a minha vida eterna, ficar no, né? E a gente leva quantas pessoas aí ao erro, não creem mais em nada, né? Ter uma vida totalmente desgarrada. Versículo 7 fala: mas se vivemos na luz,
como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não tem mensagem maior do que essa, né? Mas tem que confessar o pecado. Tem que resolver esse problema. Tem que ser limpo, né? Nós temos coração limpo, coração contrito, coração arrependido. 8 fala assim: afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Quem pode levantar que não tem pecado nenhum, né? Quem pode falar que não sou pecador? Está totalmente errado. Né? Você não tem um pecado grave, mas você faz parte do plano de Deus, né? O Adão pecou, ele arrastou, mas junto com ele. E temos que resolver esse problema com ele. Restabelecer a comunhão. É só com perdão do pecado, né? Só com crendo no plano de salvação dele. O versículo 9 fala: mas sem confessar os pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar. Não só perdoar, mas purificar, né? Fazer uma nova vida. Né? Mesmo que sejamos velhinhos aí, mas se você aceitar Jesus, você pode ter uma vida nova ainda. Versículo 10 fala: se afirmamos que não pecamos, chamamos de Deus de mentiroso e mostramos que não é nosso lugar a sua palavra. Né? Ponto sério também isso. Né? Quando a gente está pecando, nós estamos desagradando a Deus. Né? Estamos errando nós mesmos. Se a gente vive em pecado, vive pecando, vive atrapalhando o plano de Deus, nós estamos enterrando nós mesmos. Né? Estamos dando um caminho que não agrada a Deus. E como é difícil, né? Sei que a gente já está aí, a gente vai na igreja, né? Nossos parentes, né? Nossos amigos de trabalho, nossos filhos até, né? Mas disso, até nossa esposa muita gente não conhece a gente, né? Nosso relacionamento pessoal, muitas vezes enganando as pessoas, decepcionando aquela pessoa. Se não é Deus para resolver esse problema, perdoar o pecado, aí nós vamos cair pior ainda. Né? Graças a Deus que Deus não dá entendimento para isso. A Bíblia é clara: aquele que busca, acha, né? Aquele que busca entendimento, Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar a comunhão do novo, vai se apegar no mundo, a música falou. Só assim resolveu esse problema, ele confessou o pecado, né? E entregou tudo a Deus. E continuando no capítulo 2, ele fala também: meus filhinhos, escrevam essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do nosso Pai, diante do Pai, Jesus Cristo. Né? Aquele que é justo, ele é o mesmo, ele é mesmo sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E não apenas o nosso pecado, mas de tudo, os pecados de todo mundo. Né? Então ele está pronto a ouvir, está pronto a perdoar. Ele é o Deus de amor, mas também o Deus que vai cobrar. Né? Você não resolveu aquele problema, você não se arrependeu, não conseguiu livrar-se daquela carne. Né? A gente devia prestar conta disso aí. Né? Eu tenho que prestar conta disso aí. Né? Até uma criancinha, como eu estava discutindo aquele dia, uma criança nova, né? Os seus não vai. Diz: perdoa o pecado. Não sabe se ele foi para o céu, não foi, não deu tempo do evangelho, né? Mas está ali com uma carga do pecado. Ele vai acertar com Deus, né? Ele sabe isso. Ele vai conseguir entender isso aí, né? Por enquanto, a nossa fé, né? Possamos ser como o amado João ali, encosta nos braços de Cristo, né? Procure ele, né? Vai se reconciliar com ele. Resolva esse problema do pecado, para você não ter temor nenhum, para você chegar ao fim da sua vida sem
sem uma carga pesada nas suas costas, né? Sem uma carga que te incomoda. É o que ele explica aqui, né? No versículo 3 fala assim: sabendo que conhecemos e obedecemos os mandamentos. Se alguém diz, eu não conheço, mas não obedece os mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu, né? Jesus, quando veio aqui na terra, né, como você fala, Jesus bonzinho, né? Curou muitas pessoas. A gente já, quantos milagres ele fez aqui, cegos, coxos, né? Mas quando ele curava, agora vai resolver seu pecado. Não é só andar, se curei, se está vivendo, está vendo, vai lá resolver seu pecado. Não é porque ele tirou aquela situação, ele não tinha o que resolver. Né? A maioria dos milagres foram lá para se reconciliar com Deus. Né? Então, se você não tem, a gente vai reconciliar com Deus, faça como João está falando aqui, né? Procure o mais rápido possível, os dias são maus, né? A gente vê cada dia tanta desgraça aí, não pode morrer a qualquer momento, na mão de um bandido, na mão de um acidente. Nossa vida tem que estar resolvida, né? Você jovem também, tem que resolver. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está aperfeiçoando a sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. E o versículo 7 fala: amados, não lhes escrevo como um novo mandamento, mas um antigo que vocês têm desde o princípio. E a mesma mensagem que ouviram antes. No entanto, também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou a vocês. Também o demonstra, pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz está abrindo. Né? Então, você fala, estou na escuridão ainda, estou procurando. Deus é a luz. Né? Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai por ele. Né? Versículo 9 fala: se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva um a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, a escuridão o seguir. Então, todo dia é tempo de perdão, né? Todo dia é tempo. Quando Deus nos perdoa, nós temos mais uma obrigação de perdoar os outros. Né? Nós temos mais uma obrigação de mostrar a verdade, mostrar o amor de Deus, porque se Ele nos perdoa uma multidão de pecado, quem é nós para, né? Não perdoar o pecado do irmão. Né? Uma pessoa que nós amamos, quem é nós, né? João está cobrando a gente. Né? Como ele ouviu o pulsar de Jesus no seu peito, no ouvido, ele está dizendo para nós: vamos perdoar nossos irmãos. Né? Vamos amar, vamos entender a situação de cada um. Né? E Deus pode dar a solução. Nós não. Nós somos turrões, talvez somos aí enganadores, somos devedores, não temos capacidade de Deus. Mas se Ele der capacidade, Ele vai nos suprir, né? Ele vai nos tirar o temor, vai tirar o peso das nossas costas, e vai dar uma resolução aos nossos problemas. Versículo 12 fala: escrevam a vocês filhinhos, né? Olha que amor, né? E Joãozinho, eu nem nos conhecia, nos chama aqui de filhinho, porque os seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escrevam vocês também pais, né? Porque conhece aquele que existia desde o princípio. Escrevam vocês jovens, né?
porque venceram a batalha contra o maligno. Escrevi a vocês, filhinhos, que conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, que conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, que são fortes. A palavra de Deus permanece no seu coração. E vocês vencerão o maligno. Né? Que ano podemos tirar desse trecho? Né? A mensagem que fala com o velho, fala com o jovem, para a criança, fala para a mulher, fala para o homem, fala para o pecador, principalmente, ele que precisa de Cristo. Né? Nós temos esse dever de alertar a pessoa. Né? Não é que você está bem na vida, você não andou no seu pecado com Cristo, procure o errado possível. Procure Ele, porque Ele está ouvindo, está com os ouvidos abertos. Né? O tempo de pregação ainda é hoje. Né? É hoje que se pode viver o Evangelho. Não deixe para amanhã, você pode sentar. Deus abençoe. Queria deixar essa mensagem no irmão. E possamos ser unidos, né? Vamos ser aí crentes verdadeiros que possam fazer a diferença nesse mundo. Amém. Deus abençoe.